Bom dia para todos presentes aqui, bom dia para todos que estão em casa. Hoje nós estamos aqui, primeiro, é muito bom ter vocês numa manhã de sábado, um sábado tão bonito, né? Todo mundo aqui estudando. Podia estar essa hora, inclusive, 10h40, podia estar nos preparativos para o churrasco, né? Hoje tem jogo do Corinthians à tarde, só para lembrar todo mundo. E vocês estão aqui e nós vamos junto desvendar todos os temas da prova de vocês. Eu já combinei com o Júlio, professor Júlio, que se eu acertar os temas da prova, ele vai pagar um churrasco para a galera. Então depois, se eu acertar os temas de atualidade, vocês podem conversar com ele, podem cobrar que ele prometeu um churrasco. Beleza? Se eu errar, eu pago o churrasco para vocês. Então se não tiver os temas da prova, pode anotar aí, ó, pode registrar. De qualquer jeito a gente tem churrasco. Certo? Bom, vamos lá. Primeiro, eu preparei essas questões com base no estilo VUNESP de ser. Então, estudando a VUNESP durante algum tempo, eu identifiquei alguns dos temas recorrentes a partir do segundo semestre de 2014 e aí montei um simuladinho show. Na prova da capital, eu acertei os temas. Fiz uma revisão, acertei os temas. Na prova do interior agora, espero acertar os temas, para não ter que pagar o churrasco, só participar dele. Certo? Esse é um problema maior, o churrasco. O problema não é nem acertar o tema. Então, todas essas questões, e já vou reforçar para vocês, elas têm um caráter mais complexo. E isso é uma grande injustiça que cometem com o professor de atualidades. Porque eles elaboram provas, lógico, né? Quantos acontecimentos do segundo semestre de 2014 até 15 dias antes da prova, que é o período que a banca costuma solicitar. Muitos temas. Então é uma grande injustiça você ter que acertar os temas. Mas é possível, eu vou mostrar para vocês. Então pode ser que eu prepare vocês, que estão aqui, vocês que estão em casa, para um tema mais difícil e chega lá, a questão é mais fácil. Só que com relação ao tema que eu trabalhei aqui. Vocês vão falar, poxa, o cara me preparou para uma questão complexa e chegou o tema, matei. Aí vocês vão ficar ainda mais felizes. Então, por isso que aqui a coisa é um pouquinho mais difícil do que provavelmente vocês vão encontrar na prova de vocês. Só para citar esse exemplo básico, a prova da capital trouxe uma questão sobre o ebola. Sobre o ebola, N possibilidades de questões. Então, os meus alunos, por exemplo, estavam preparados para a questão mais difícil sobre o ebola. Aí ele chega e me pergunta aonde que ficava o instituto aqui do Brasil que realizava os testes, fazia o exame do ebola. Então é uma pergunta rasa, mas que era possível acertar. Beleza? Questão número 1, um tema muito legal e muito fácil. Comissão Nacional da Verdade. A Comissão Nacional da Verdade. Primeiro, Comissão Nacional da Verdade já caiu em muitas das provas de atualidades dos últimos tempos, principalmente da banca VUNESP. A VUNESP adora a Comissão Nacional da Verdade. E por que eu coloquei esse tema aqui? Porque em dezembro de 2014, então em dezembro de 2014, a Comissão Nacional da Verdade emitiu o seu relatório final. Então é mais um acontecimento importante que pode fazer o examinador solicitar na prova de vocês. Então, a Comissão Nacional da Verdade está extinta, ela acabou os seus trabalhos em dezembro de 2014. Isso já é importante de fixar, porque muitos acreditam que ela ainda está em desenvolvimento, que ainda acontecem as pesquisas. Não, ela foi extinta. Primeiro, o que foi a Comissão Nacional da Verdade? A comissão foi composta para investigar grandes violações dos direitos humanos. E aqui, galerinha, tá um erro que muitos cometem e que vocês não vão cometer se estiver na prova. Qual o período que a Comissão Nacional da Verdade analisou essas violações aos direitos humanos? Do período de 1946 a 1988. Isso já coloca uma interrogação na cabeça gigantesca. Por que 46? Por que 88? Eu ouvi falar que a Comissão Nacional da Verdade, ela atuou no período da ditadura militar. Sim, com mais ênfase, as investigações se deram no período da ditadura militar no Brasil, que foi de 1964 a 1985.
Então, o período de investigação foi esse, de análise dos fatos, de violações dos direitos humanos, tortura, desaparecimento, prisões. Porém, o período com maior ênfase, o período da ditadura militar no Brasil, certo? Então é importante saber essa questão cronológica. Qual foi o fim, o relatório? O que o relatório traz? O relatório da Comissão Nacional da Verdade traz algumas recomendações. E a mais polêmica delas está relacionada à lei de anistia. Por quê? Porque o relatório da Comissão Nacional da Verdade, ele vai criticar a lei de anistia. Para aqueles que compuseram, 6 integrantes foram os responsáveis pelo relatório final. 5 foram favoráveis a uma revisão da lei de anistia. 1 foi contrário, com base em uma decisão do Supremo Tribunal Federal de 2010, que não aceitou rever essa lei. Então, a lei de anistia, ela anistiou tanto os presos políticos, aqueles que se opuseram ao regime militar aqui no Brasil, quanto os agentes responsáveis por violações dos direitos humanos. Segundo a Comissão Nacional da Verdade, essa lei de anistia, essa autoanistia, ela acabou fazendo com que indivíduos que cometeram ações de violação dos direitos humanos fossem perdoados. E isso fere o direito internacional. Então, com base em decisões da Corte Interamericana, eles chegaram a essa conclusão. Porém, é uma recomendação. É muito importante saber isso. Certo? Outro ponto importante antes da gente partir para a análise de cada alternativa. A Comissão Nacional da Verdade concluiu que a questão das grandes violações ela foi realizada por parte do Estado e não de agentes individuais. Por exemplo, as Forças Armadas, elas tendem a afirmar até hoje, inclusive depois da emissão aí do relatório final, que aconteceram casos isolados, que a repressão, a tortura, o desaparecimento não foi algo do Estado, por parte do Estado, certo? Então é importante peneirar isso daí. Vamos lá. 1. Com relação ao relatório final da Comissão Nacional da Verdade, analise o trecho da reportagem veiculada pelo portal G1, em dezembro de 2014. Produzido durante 2 anos e 7 meses, o relatório final da Comissão Nacional da Verdade reúne 4.328 páginas em 3 volumes. Tá aí o exemplo que eu dei para vocês. Chega lá na prova de vocês, vai ter uma pergunta. Quantos volumes tem no relatório final da Comissão Nacional da Verdade? Você entende tudo, você conhece um pouco de história, um pouco de geografia, um pouco de filosofia, um pouco de anatomia, um pouco de biologia, e aí o cara pergunta quantos volumes tem. Então, o relatório final tem 3 volumes, certo? A presidente Dilma Rousseff foi a primeira a receber o documento. Na fala oficial dela, ela inclusive se emocionou, porque segundo ela foi perseguida durante a ditadura militar aqui no Brasil. Sobre as conclusões do relatório, assinale a alternativa correta. A. Segundo o relatório, as ações de violação dos direitos humanos foram individuais, o que retira qualquer responsabilidade do Estado, inclusive dos presidentes generais da época. Não, pelo contrário. O relatório final da Comissão Nacional da Verdade, inclusive, apontou os 5 presidentes generais no período da ditadura militar no Brasil como responsáveis pelas grandes violações dos direitos humanos. Certo? Então, ao contrário do que está aí, eu quero a alternativa correta, não vou marcar essa. B. O relatório preocupou-se apenas com fatos ocorridos no território brasileiro, deixando de lado violações ocorridas no exterior, como a restrição à emissão de passaportes e o monitoramento de brasileiros que viviam fora do país. Não, o relatório final da Comissão Nacional da Verdade também se preocupou com a questão externa ao Brasil, inclusive com indivíduos que na época eram considerados como transgressores do sistema e que foram enquadrados aí depois anistiados, certo? Então ela tem uma preocupação sim com a questão externa, beleza? Todo mundo está com uma cara de pânico? Estou falando muito rápido? Será que a galera de casa está assim também? Em choque? Eu vou ficar em choque. Desse jeito, todo mundo tenso? Beleza, vamos lá. C. Então tá errada a B. Dentre as recomendações reforçadas no relatório final está com compreensão da lei de anistia. Só para fixar aqui, lei de anistia, lei de anistia. Anistia seria o perdão.
ela é de agosto de 79. O grande problema da lei de anistia é que ela anistiou tanto aqueles que eram os transgressores do regime, como aqueles agentes que praticaram as violações. No caso, foi muito mais benéfica para os agentes e muito mais restrita para aqueles que se opuseram ao sistema, à ditadura militar. Certo? Porém, a Comissão Nacional da Verdade, dos 6 integrantes que emitiram o relatório final, não decidiu de maneira unânime sobre a revisão da lei de anistia. 5 foram favoráveis e 1 foi contra. Certo? O que vai acontecer, provavelmente, pode chegar novamente essa discussão no STF, só que o Ricardo Lewandowski, que é o presidente do STF, atual presidente, ele já afirmou que é muito difícil que haja uma revisão, porque essa discussão já aconteceu em 2010 e eles acabaram concluindo que a revisão não aconteceria. Certo? Beleza? Então, compreensão da lei de anistia? Não, está errado. Vamos continuar só para ver se tem mais erros, porque quando tem mais erros eu fico mais feliz. Tendo em vista que, segundo os pesquisadores da CNV, esta protege as vítimas e por isso seria inquestionável. É inquestionável? Protege as vítimas? Não, pelo contrário. Certo? Alternativa C, incorreta. D. O documento final da comissão encaminha 29 propostas que devem ser adotadas pelo governo e órgãos públicos. Por que que esse é o pega? Porque são 29 recomendações. Isso não quer dizer que o que eles pesquisaram durante 2 anos, lembrem-se que ela nasce por lei em 2011, mas os seus trabalhos se iniciam em 2012, isso não quer dizer que tudo que eles pesquisaram e a conclusão que eles chegaram é o que vai acontecer. Por exemplo, analisar de novo a lei de anistia. São recomendações. Esse é um peguinho aí que o examinador pode fazer para vocês, pode derrubá-los, inclusive. A principal recomendação é que as Forças Armadas assumam responsabilidade, inclusive juridicamente, pelos atos cometidos durante os regimes militares. Perfeito! O grande cerne da Comissão Nacional da Verdade é colocar em choque as Forças Armadas, que inclusive, logo em dezembro, quando foi emitido esse relatório final, já se pronunciou aí sobre a responsabilidade de alguns dos personagens mais importantes das Forças Armadas. Falando que, não, o que aconteceu durante o sistema, o regime ditatorial aqui no Brasil, a ditadura militar, foi caso isolado. Não foi algo recorrente, não foi algo que o Estado se apropriou, certo? Então o problema agora é Comissão Nacional da Verdade e Forças Armadas, certo? A alternativa correta, marca D, não fica pensando para se embananar. Vamos ver por que a E está errada. Vai que eu coloquei 2 certas para ver se vocês estão ligeiros ou não. E, o documento final sustenta a unificação das polícias. Sabe o que o documento final da CNV defende? O fim das polícias militares. Essa é uma recomendação da Comissão Nacional da Verdade. Vírgula, a realização de comemorações oficiais para os atos do golpe de 64. Pelo contrário, né? Eles criticaram tudo isso, como que eles vão fazer festa, então, né? Ao contrário, então não tem nenhuma comemoração oficial, inclusive é isso que eles defendem. Além da reestruturação da Lei de Segurança Nacional. Eles querem a revogação da Lei de Segurança Nacional. Tranquilo até aí? Então, professor, diga. Mesma coisa, certo? Não pode falar que o que eles concluíram foi uma decisão que já vai estar em vigor. Por exemplo, a revisão da lei de anistia. Alternativa D, alguma dúvida? Vamos lá? 2. Observe a reportagem veiculada pelo portal G1 em janeiro de 2015. O brasileiro Marco Archer Moreira, de 53 anos, foi executado na madrugada deste domingo na Indonésia. Aí ele fala o horário e tudo mais. Todo mundo sabe sobre a execução do brasileiro na Indonésia. E esse tema, por ser tão discutido e tão divulgado, é por isso que ele pode aparecer. Porém, entretanto, contudo, todavia, vírgula, eles podem solicitar algo que poucos sabem com relação ao brasileiro Marco Archer ou com relação ao outro brasileiro que está lá na fila nessa hora, deve estar mal. Na verdade ele está bem, porque ele ganhou um tempo maior de vida agora, né? A execução dele deve acontecer depois do dia 24 de abril. Então ele também vai ser executado, é um outro brasileiro que foi enquadrado no mesmo crime que o Marco Archer, que no caso é o tráfico de drogas.
Então, atenção para esse tema no que é específico dele. Por quê? Todo mundo sabe que executaram um brasileiro por meio do fuzilamento. Certo? Só para ser mais claro. Porque eu mesmo não sabia dessa até executarem um brasileiro. Então, ele foi executado por meio de fuzilamento, certo? Como que fuzila um indivíduo? Solta ele no meio do mato e fala, corre! Não, tem uma série de procedimentos burocráticos. No caso, 12 atiradores de elite, 3 com balas de verdade, se posicionam. Ele pode escolher se quer morrer sentado, ajoelhado ou de pé. Ele está vendado... Ó, pesado, né? Sábado de manhã, a gente começa falando de churrasco, agora está falando de execução. Coloca uma camiseta branca nele, uma marca preta no rumo do coração para facilitar a mira do atirador. Toca um sino, todo mundo fica tenso e dispara-se o tiro. Ele é enterrado com um terno, que é comprado pelo governo da Indonésia, e aí são os procedimentos de trâmite do corpo. Certo? Então, isso também é algo específico. Não é fuzilamento aconteceu, soltaram ele correndo e meteram bala nele, assim como eu pensei que seria, que tornariam ele uma peneira humana, mas não. Mas depois a gente pode entrar na discussão sobre vocês são favoráveis ou contra, o que vocês acham aí em casa. Pode mandar aí pra gente também. Sobre o caso do brasileiro Marco Archer, assinale a alternativa incorreta. Por que eu pedi a incorreta aqui? Porque pedindo a... Quer dizer então que aqui eu já peguei uma galera já. Galera já foi na A, certeza. Pá! Bom, por que incorreta? Porque solicitando a incorreta, vocês vão ter maior oportunidade de conhecer o tema, analisando as alternativas corretas. Certo? Bom, vamos lá. Galerinha que está em casa aí, atenção aqui que essa é importante também. O instrutor de voo livre havia sido preso em 2004. Atenção! Depois, se alguém estiver duvidando de mim, pode me procurar, pode me esperar na saída, pode fazer uma rodinha no meu carro que eu vou provar para vocês. 2004, algumas fontes afirmam que ele foi preso em 2003. E são fontes importantes de noticiários. Folha, Portal G1. Portal G1 tem trecho que fala que ele foi preso em 2003 e outros em 2004. Então, se vocês encontrarem 2003 ou 2004, comemorem. Nós vamos entrar com recurso e vamos anular essa questão. Mas aqui eu coloquei justamente para falar para vocês isso. Mentira, eu coloquei porque primeiro eu achei que era 2004, depois eu fui pesquisar, exatamente tem 2003 e 2004. Certo? Então tem essa incoerência de dados. Beleza? Isso aí é segundo os noticiários. Não tem como, eu até tentei ligar para o presidente da Indonésia, mas eu achei meio perigoso, porque a Dilma mandou um WhatsApp para ele libertar o Marco Archer e não deu muito certo. Depois eu vou explicar isso. Então, o instrutor de voo livre havia sido preso em 2004 ou 2003, ao tentar entrar na Indonésia com 13 quilos de cocaína escondidos nos tubos de uma asa delta. Perfeito. Foi esse meio que ele utilizou. A Indonésia, que é uma rota do tráfico para a Austrália e também para o resto do continente asiático. Então essa foi a tentativa dele, certo? A cocaína que ele levava, ele comprou aqui por um preço bem mais baixo do que ele venderia lá. Ele foi sabendo que lá o tráfico ele é aplicável à pena de morte, certo? Então o cara foi consciente que poderia acontecer isso com ele, se arriscou. Então tá certa, eu quero a incorreta, um monte de gente já errou aqui. Certo? Então agora vocês não vão errar mais, certo? Não, eu quero a incorreta, não quero a certa. B. Em anos anteriores, outros brasileiros condenados à pena de morte na Indonésia conseguiram se livrar, o que foi questionado pelo governo no caso de Archer. E aí? Sim, em anos anteriores, outros brasileiros, por meio do pedido de clemência, conseguiram se livrar da execução. No caso do Marco Archer, várias foram as tentativas, desde o governo Lula até a presidente Dilma. Ele morreu num domingo. Na sexta-feira ou no sábado, se eu não me engano pela diferença de horário, a Dilma mandou um WhatsApp pro presidente da Indonésia. Não ficou azulzinho... Não, gente, é brincadeira. Ela ligou mesmo. Não ficou azulzinho, ela ligou. Ela só ligou, ela não mandou um WhatsApp, tá? Esquece. Mas falando do WhatsApp, o WhatsApp foi comprado pelo Facebook por 22 bilhões de dólares.
Então você que está aí estudando em casa, por exemplo, você deve estar com o WhatsApp do lado. Então se liga na aula. Então ela ligou para ele e fez um último pedido de clemência. Adiantou? Coisa nenhuma. Por quê? Ele foi eleito, inclusive defendendo a pena de morte para casos como tráfico. E lá ela se aplica para outros casos, homicídio, corrupção. Olha que legal se fosse no Brasil, né? A população ia reduzir consideravelmente. Falando em população do Brasil, no ano passado a população passou de 202 milhões de habitantes. Então aproveitando aí, vai que faz uma pergunta tonta dessa, né? Então beleza. Outras vezes o governo brasileiro, a articulação diplomática conseguiu livrar aí brasileiros que seriam executados. Dessa vez não aconteceu. Certo? A libertação em outros casos diz muito mais a política externa que os governos anteriores adotaram e conseguiram se posicionar com relação aos governos anteriores da Indonésia. Por quê? 70% da população da Indonésia é favorável à aplicação da pena de morte. E, segundo o próprio presidente da Indonésia, o Widodo, ele mesmo acredita que a pena de morte inibe o crime e que ela seria necessária para esse caso, porque, por exemplo, de 2008 até 2014 ela não tinha sido aplicada. Então já estava caindo no esquecimento e seria necessário retomar essa postura rígida do governo com relação ao tráfico de drogas. Certo? Então tudo diz respeito à diplomacia. Tanto que a diplomacia entre Brasil e Indonésia ficou um pouquinho lesada aí nesse ponto. Certo? Então B, correta. C, as leis da Indonésia contra crimes relacionados a drogas estão entre as mais rígidas do mundo. Pô, quer mais rígido que matar, né? Não dá. Matar é extremamente rígido, tá certo? Ou alguém não acha aqui? Ô louco, gente, vamos aí, pô, responde aí. E contam com o apoio da população. Então isso eu já falei, né? 70% da população é favorável à aplicação da pena de morte para esse caso. Certo? Algo que, segundo pesquisas recentes no Brasil, mostram aqui para a população brasileira um viés um pouco diferenciado. A população aqui ainda é conservadora com relação ao tema pena de morte. Certo? Certo, a letra C, vamos para D. Além de Marco Archer, outro brasileiro aguarda no corredor da morte da Indonésia. O paranaense Rodrigo Goulart, também por tráfico de cocaína. Certo, ele vai morrer daqui a alguns dias, vocês vão se lembrar de mim quando assistir na TV e foi noticiado a execução dele. Certo? Olha que lembrança, né? E o governo brasileiro demonstrou contentamento com a execução, tendo em vista que se trata de um movimento em expansão na maior parte dos países, segundo a Anistia Internacional. Quem é a Anistia Internacional? Um salve para os meus alunos, os Los Baderneiros, que eu estudei com eles essa semana, a Anistia Internacional que se posiciona tão bem com relação a crimes relacionados aos direitos humanos. Então é uma ONG que mostrou que hoje, cerca de 58 países ainda aplicam a pena de morte. Em 35 deles, essa pena de morte ela não é aplicada há pelo menos 10 anos. Qual que é a tendência? A tendência é a redução e a extinção da pena de morte na maior parte dos países. Isso segundo a ONG, Anistia Internacional, isso segundo o que é analisado no contexto internacional. Certo? E o governo brasileiro, obviamente, que não demonstrou contentamento. O governo brasileiro tentou, inclusive, por meio dos pedidos de clemência, livrar o Marco Archer, o que não foi conquistado. Certo? Ele foi executado. Beleza? Partimos de um tema pesado para um mais pesado ainda. A gente sai da pena de morte e vai lá para o terrorismo. Oh, que legal essa aula de sábado de manhã, né? Vai lá. O trecho abaixo, alternativa E, certo? Incorreta. Atenção aí, porque o examinador pode dar aquela rasteira em você. Você está tão no gás ali, acabou de fazer as outras provas, chega lá a atualidade, essa daqui é fácil, isso daqui é só assistir o jornal. Vai lá e assinala qualquer uma. Então atenção na hora de fazer a leitura, beleza? Muitas vezes, eles vão trazer um fragmento de uma reportagem, você não precisa nem ler. Se você está sabendo do tema, você já vai lá. Se não sabe, dá uma lida para garantir, né? O trecho abaixo foi retirado do portal UOL em janeiro de 2015. Al-Qaeda no Iêmen assume responsabilidade por ataque à revista francesa.
eu apostei muito nesse tema, terrorismo, porque Estado Islâmico caiu na prova de dezembro, e aí a gente tem outros dois grandes grupos em ascensão, grupos terroristas, facções terroristas. A Al-Qaeda do Iêmen, ou, grava isso, a Al-Qaeda na Península Arábica, é o mesmo nome, é o mesmo grupo terrorista, e o Boko Haram, que atua na Nigéria, certo? Então, se não for um, vai ser o outro. Se não for nenhum dos dois, vocês podem me procurar, fazer aquela rodinha no meu carro que eu desseparei o meu dedo. Olha aqui. Se não tiver uma pergunta sobre a Al-Qaeda do Iêmen ou sobre o Boko Haram, me mandem para a Nigéria ou para o Iêmen. Inclusive, se não der certo, eu tenho certeza que vai dar certo com vocês, mas se não der certo, alguém quiser dar uma viagem internacional, vamos até a Nigéria, garante lá a prisão do líder do Boko Haram, o governo estadunidense vai pagar 7 milhões de dólares se a gente capturar ele, dá um pulinho lá no Iraque, na Síria, para procurar o líder do Estado Islâmico, mais 10 milhões de dólares. Aí não precisa nem do concurso mais, né? Já está garantido. Então, para vocês terem uma ideia como esses caras são loucos. Mas aqui nós estamos falando da Al-Qaeda do Iêmen, que não é o Estado Islâmico. É uma outra facção terrorista, certo? É uma outra organização. Ela é uma dissidência, um braço da Al-Qaeda, mas atua no Iêmen. A cenário alternativa que apresenta a justificativa dos terroristas para o ataque. A. O texto sobre a redução do número de mesquitas divulgado pela revista em dezembro. Essa revista francesa, a Charlie Hebdo, é um semanário no qual eles acabaram atingindo integrantes da Al-Qaeda do Iêmen por conta das charges que foram disseminadas, divulgadas e que, segundo os muçulmanos terroristas que fazem essa leitura extremista do Alcorão, estariam afetando, humilhando a figura do profeta deles, que é o Maomé, certo? Então o problema não tem nada a ver com divulgação de reportagem, tem a ver com divulgação de charges, a maneira como a revista se posicionou com relação ao profeta Maomé, beleza? Então não tem nada a ver com a letra A. B, as charges, nossa, o professor falou as charges, beleza. B, criticando o aumento do número de muçulmanos na França. Não é criticando o aumento do número de muçulmanos, senão eles não iam atacar, certo? Teria que ofender a religião deles. Então, pelo contrário, B, errada. C, as charges que feriram a honra do profeta Maomé, segundo os integrantes da organização. Essa fácil, né? Alternativa C, sem problema. Só para comentar um outro tema, referente ao Iêmen, e que foi pouco debatido e que pode aparecer na prova, pense que o Iêmen já vive essa instabilidade por conta dessa organização terrorista. Porém, recentemente, um outro grupo, que são os Houthis, grava isso daqui, Houthis, por meio de um golpe de Estado, eles assumiram o controle do Iêmen. Assumindo o controle do Iêmen, eles são grandes rivais da Al-Qaeda do Iêmen, criaram um cenário completamente instável no Iêmen. Inclusive, o que tem sido discutido pelo Conselho de Segurança da ONU. O que pode ser feito para amenizar essa situação problemática no Iêmen. Beleza? Mas eu aposto muito numa questão relacionada aos ataques a Charlie Hebdo, porque isso daí foi noticiado no mundo todo. Certo? Por que não a D? As charges defendendo medidas do governo de François Hollande para conter a expansão do Islã, nada a ver. E o voto da França no Conselho de Segurança da ONU para a invasão no território do Iêmen. Não, eles ainda não votaram isso, ainda não entrou em discussão. Certo? Pode ser que isso no futuro seja concreto, mas hoje não é. Certo? Fácil, né? Essa é a mais fácil de todas. Vamos lá. 4. O atual estágio da humanidade marca o crescimento da participação feminina em vários setores da sociedade. Isso eu posso constatar aqui. Ali eu não sei. Mas aqui a gente tem mais mulheres do que homens. Certo? Então, é a inserção da mulher em diferentes segmentos da sociedade, o que é extremamente aceitável e a gente deve combater, inclusive, práticas preconceituosas de pessoas que se posicionam contrário a isso. Certo? Nesse cenário de luta pela igualdade, a figura da paquistanesa Malala Yousafzai ganhou destaque ao vencer o Prêmio Nobel da Paz. Primeiro, quando eu estava lá meditando sobre os temas da prova de vocês, eu fiquei pensando, como ela ganhou? E ela estava em alta já desde 2012, quando ela sofreu um atentado do Talibã, tomou um tiro
e conseguiu, depois de ficar em coma, conseguiu se recuperar e voltou novamente a defender o direito de acesso à educação por parte das meninas, tendo em vista que o mundo islã ainda restringe o acesso à educação da mulher, eu falei, certeza que é uma pergunta da Malala nessa prova. Eu inclusive me imaginava assim lá fazendo. Só que daí, conversando e conhecendo o mundo afora das atualidades, eu falei, não, vai ser muito fácil, porque todo mundo sabe da Malala, todo mundo ouviu falar dela. Então eles vão pedir uma outra coisa relacionada ao Prêmio Nobel da Paz. Por quê? Porque ela não ganhou sozinha o Prêmio Nobel da Paz de 2014. Ela dividiu com um indiano. Continuando aí. Defendendo o direito de educação para as mulheres, Malala dividiu o prêmio com o indiano Kailash Satyarthi. Nossa, falou pouco, mas falou bonito agora. Desculpa. Alguma coisa, não? Reconhecido internacionalmente por travar uma luta pelo fim da... Falei do Boko Haram. A própria Malala, ela saiu agora em defesa das garotas nigerianas que foram sequestradas pelo Boko Haram. Então, inclusive fotos dela aí com cartaz. Liberte as nossas garotas, salvem as nossas garotas. Tá aí, se não for o Qaeda do Iêmen, vai ser o Boko Haram, alguma coisa com a Malala, então tá tudo interligado, certo? Então, por que que o indiano ganhou o Prêmio Nobel da Paz junto com a Malala? Aí já ficou mais difícil, né? A Malala, beleza, todo mundo estava sabendo. E uma outra coisa importante, deixa eu apagar aqui. Uma outra coisa importante é que o prêmio de 2014, ele foi personificado. Personificado. Ou seja, ele foi dividido entre duas pessoas. Por que que eu acredito muito nessa questão e vocês vão comemorar na hora que vocês encontrarem ela? Porque em 2013 e em 2012, os prêmios Nobel da Paz, eles não foram para pessoas, eles foram para organizações e instituições. O de 2013 foi para a OPAC, que é a organização com relação à proibição das armas químicas, e o de 2012 foi para a União Europeia. Então, como 2014 foi para pessoas e não para organizações, aí eu falei, nossa, esse é o tema que o cara vai pegar na veia. E, além disso, o prêmio foi concedido para uma paquistanesa, Malala, e um indiano, o Kailash. Paquistão e Índia convivem com um problema histórico, um conflito histórico relacionado à região da Caxemira. Então, lógico, né? Na hora de dar o prêmio, vamos apaziguar essa relação aí, vamos mostrar para o mundo que dois rivais históricos acabaram ganhando aí um prêmio, certo? Então, também por esse motivo. Então, apresentei a justificativa. Se não cair na hora da prova, não vai ficar nervoso comigo, pelo menos vocês estão sabendo quem ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Bom, o que que o indiano lutava? A. Pela exploração, pelo fim da exploração do trabalho infantil. B. Sistema de caças na Índia. C. Utilização de armas químicas. D. Exploração sexual. E E. Aplicação da pena de morte. E aí? Alternativa A. Ele é um dos grandes ícones da luta pelo fim do trabalho infantil. Inclusive, segundo ele, cerca de 80 mil crianças já foram libertas de um sistema análogo à escravidão, certo? Então a luta dele é pela exploração do trabalho infantil, para acabar e erradicar o trabalho infantil. E a Malala, a luta dela pelo direito de educação, o acesso à educação das meninas muçulmanas, certo? Hoje, a Malala sofreu um atentado, né? Tomou um tiro na cabeça, ficou em coma, hoje ela vive na Inglaterra. Então ela continua lutando, mas agora ela tá lá, tá, o Prêmio Nobel da Paz, estrelinha, né, aquela coisa, mas status e tal. Ela continua lutando, mas ela saiu do Paquistão. Então ela tá lá na Inglaterra agora, bem mais democrático. Tranquilo? Podemos ir para 5 dúvidas aí? Certo? 5. Observe o trecho da reportagem veiculada pelo portal G1 em 17 de dezembro de 2014. Um feito histórico. A aproximação ou o descongelamento das relações entre Estados Unidos e Cuba, certo?
mais uma vez, é um tema que todo mundo ouviu falar. Por quê? Todo mundo lá na aula de história do ensino fundamental aprendeu, no ensino médio aprendeu. E agora veio à tona, eles descongelaram essas relações, uma nova diplomacia. Porém, não vai pensar, seria legal, mas não vai pensar que o examinador vai colocar lá. Quais países, imagina se ele coloca, nossa. Quais países descongelaram as relações e mantiveram novamente um caminho para a diplomacia? Ah, Estados Unidos e Cuba? Eu acho que ele vai mais afinco nessa questão. Então vamos lá. Os presidentes Barack Obama e Raul Castro. Raul Castro é o irmão do Fidel Castro, atual comandante de Cuba. Lembrem-se que essa questão ela tem tanto um viés nacional quanto internacional. Por quê? Cuba tem uma grande relação com o Brasil recentemente. Por conta do projeto lá do Programa Mais Médicos, ou então do Porto Mariel, que a gente investiu lá em Cuba. Mas eu vou falar daqui a pouco do Porto Mariel. A gente, o BNDES, nós. Mas nós vamos chegar lá. Ah, e saiu uma pesquisa recente que o Barack Obama ele é mais estrela, mais bem visto em Cuba do que o próprio Raul Castro. Pesquisas recentes, isso agora de semana passada. Agora, finalmente, vamos lá. Os presidentes Barack Obama e Raul Castro anunciaram nesta quarta-feira o restabelecimento das relações dos Estados Unidos e Cuba. O embargo comercial ao país carimbenho, no entanto, permanecerá. Qual que é a tendência? Que com o passar do tempo, essa relação ela se torne ainda mais estreita e que Cuba se insira no cenário capitalista, não dá mais para viver isolado. O próprio Fidel Castro já tem percebido isso ao longo dos anos. Várias são as medidas que serão adotadas pelos Estados Unidos. Todo mundo leu o exceto? Ufa, fiquei mais calma agora. Então eu quero a errada, o que não diz respeito a esse descongelamento das relações diplomáticas. A. Facilitação de viagens de estadunidenses para Cuba. Sim, vai ser mais flexível esse deslocamento. Estados Unidos, Cuba, certo? Pula para B, eu quero a errada. B. Controle do Porto Mariel para facilitar o transporte de mercadorias? Não. Não tá certa. É a errada, eu quero a errada, então você vai marcar essa. Certo? Então, os Estados Unidos não comandarão o Porto Mariel. Por quê? Porque ele não é dos Estados Unidos. Inclusive, fala-se hoje que o Brasil deu uma jogada de mestre. Foi a Odebrecht que realizou a construção do porto, né, com o dinheiro do BNDES, do governo brasileiro. Na época, uma grande discussão sobre esse investimento em Cuba, um país fechado, e agora já falam que foi uma jogada, de repente, uma coisa que era ruim virou uma jogada de mestre. Por quê? Porque vai ser uma boa rota de comércio, e o Brasil vai ter uma participação maior nessa região, certo? Mas não tem nada a ver com o governo estadunidense assumindo o controle do porto. Beleza? Então eu junto aí uma questão que tem a ver com o Brasil, nacional, Porto Mariel, o Brasil investiu, todo mundo está sabendo, com a questão internacional do descongelamento das relações entre Estados Unidos e Cuba. Eu quero a errada, essa é errada. Vamos ver as outras que estão certas. C. Autorização de vendas e exportações de bens e serviços dos Estados Unidos para Cuba. Sim, vai facilitar essa troca de bens e serviços. D. Autorização para norte-americanos importarem bens de até $400 de Cuba. Sim, aumentou o valor, flexibilizaram esse valor para estreitar os laços, certo? E, início de novos esforços para melhorar o acesso de Cuba à telecomunicação e internet. Sim, porque eles ainda estão atrasados no que tange a tecnologia. Porque no que tange a educação, aqui na América é um país com um grau de excelência nos serviços educacionais para a sua população, certo? Inclusive um dos poucos países a cumprirem a meta da Unesco, que foi divulgada agora. O Brasil, de 6 metas, cumpriu 2. Cuba é um dos poucos países no mundo que cumpriu todas as metas. Sobra médico lá, médico trabalhando de garçom, médico trabalhando de camareiro, médico trabalhando em outras profissões, porque tem muito médico. Beleza? Alternativa B, sem medo de ser feliz. 6. Observe o trecho do portal UOL. Nossa, eu estou falando muito, meu tempo tá... Observe o trecho do portal UOL de outubro de 2014. A Venezuela foi eleita nessa quinta-feira como membro não permanente do Conselho de Segurança da ONU, posto que ocupará durante os próximos 2 anos. É essa também pouco noticiada. As provas, não só a VUNESP, mas todas as provas do planeta adoram a ONU, tanto que caiu uma pergunta na prova da capital, por isso que eu coloquei ela aqui. Junto com a Venezuela, Espanha, Nova Zelândia, Angola e Malásia foram os países eleitos. Sobre a atuação dos membros não permanentes no Conselho de Segurança da ONU, assinar a alternativa correta. Agora eu não peguei vocês. Rapidinho, Conselho de Segurança da ONU.
Conselho de Segurança da ONU é composto por 5 países, membros permanentes, que são Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido, e 10 países não permanentes. 15 países no total. Os membros permanentes têm direito de veto. Os membros não permanentes não têm direito de veto. Alternativa A. Aqui eu quero saber sobre os não permanentes, como a Venezuela. A Venezuela que vive uma crise, por isso que a eleição dela foi tão destacada, ou na verdade pouco destacada, mas é tão importante para vocês na prova. A. Os países possuem direito de veto, assim como os membros permanentes. Não. Os não permanentes não possuem direito de veto. Errada A. B. Os países podem ser eleitos para mandatos consecutivos. Não. Esses países não permanentes, eles são eleitos para mandatos de 2 anos. 2 anos não consecutivos. Não pode ser consecutivos. O Brasil foi eleito 10 vezes, para vocês terem uma ideia da importância do Brasil, que é um dos países que solicita diplomaticamente o ingresso nesse grupo aqui, o que está muito difícil, porque a nossa dívida com a ONU é gigantesca. Não, atualmente o Brasil não faz parte. Certo? C. Para ser eleito membro não permanente, é preciso receber 2/3 de votos dos países da Assembleia Geral. Esse é o critério para a eleição como membro não permanente. 2/3 dos votos. A Venezuela teve 181 dos 193 votos, por isso que foi eleita, mesmo vivendo uma crise política, econômica, social, e tudo vai mal lá no governo do Nicolás Maduro. Certo? Por que não a D? Após a eleição na Assembleia Geral, com metade dos votos, já está errado, não são metade dos votos, é preciso aprovação unânime. Não é preciso aprovação unânime. A aprovação unânime, ela é necessária quando vai acontecer uma intervenção militar em algum país. Esses 5 levantam a discussão se algum país recusar. Por exemplo, a França não quer intervir em determinada área. A intervenção não é legítima, ela não pode acontecer. Então só tem decisão unânime para intervenções militares, que é uma das propostas dos objetivos do Conselho de Segurança da ONU. Certo? E os países não permanentes participam apenas das discussões sobre violações de direitos humanos, com direito de veto. Não é só dessas discussões, participam de outras discussões e não têm direito de veto. Errado aí. 7. Observe a manchete veiculada pelo portal... Dúvidas? Alternativa D. D não, peraí, desculpa. C. 7. Observe a manchete veiculada pelo portal Estadão, em janeiro de 2015. Para garantir a candidatura de Graziano, o Brasil paga dívidas com a ONU. O Brasil tem hoje, com as agências especializadas da ONU, mais de 600 milhões de reais em dívidas. O que isso resulta? No afastamento da importância que o país tinha até então para a ONU. Por exemplo, o José Graziano, ele é o atual diretor da FAO, que foi a pergunta da prova sobre o mapa da fome da ONU na prova da capital. Ele tentará, provavelmente ele vai ser eleito, porque ele é o único candidato à reeleição da presidência da FAO. Porém, a dívida que o Brasil tinha com a FAO, assim como tem com outras instituições, poderia atrapalhar nessa reeleição dele. O que o governo brasileiro fez? Depositou uma grana, o mínimo necessário, para que a situação com a FAO não seja lesada. Mesmo porque é importante ter um brasileiro em uma agência que discute sobre agricultura e alimentação, que é o caso da FAO. Entretanto, outras agências estão lesadas, porque o Brasil tem dívidas gigantescas. E isso fez com que o Brasil perdesse, por exemplo, o direito de voto nessas agências. Vamos para a exclusão do país do processo de ingresso como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. Na verdade é tudo que o Brasil quer, mas não é o que vai acontecer agora, certo? Então não tem nada a ver. O Brasil quer entrar no Conselho de Segurança da ONU como membro permanente, mas nós estamos muito longe disso. Beleza? Errado. B. Exclusão do país na missão de paz na Síria, assim como no Haiti e na Ucrânia. Não houve a exclusão. O Brasil tem uma participação na missão de paz do Haiti, do Líbano e do Congo. Não foi excluído delas. Porém, já tem perdido a sua importância nessas missões de paz.
certo? Então essa não está certa. Na Síria a gente não tem uma missão de paz, não somos chefes. C. Perda do direito de voto na Assembleia Geral da ONU, assim como perda do comando das missões de paz no Haiti. A gente não perdeu o direito de voto na Assembleia da ONU. Ainda, certo? Isso, para acontecer, tem que haver uma discussão interna, então provavelmente não vai acontecer. Nós perdemos, sim, importância dentro da ONU. D. Na revogação de repasses de verbas da Unesco e Unicef para projetos, assim como no reconhecimento da roda de capoeira como patrimônio cultural. A roda de capoeira foi reconhecida como patrimônio cultural da humanidade. E não foi revogado isso por causa da dívida, certo? Vão atingir uma coisa maior. Então está errado. O Brasil tem uma dívida com a Unesco, sim, que também atrapalha a situação do país frente à instituição. Não é essa, vamos ver se é a E. Perda do direito de voto na Agência Internacional de Energia Atômica e no Tribunal Penal Internacional. Sim, perdas gigantescas para o Brasil atuar, tanto na AIEA quanto no TPI. Duas instituições de elevado poder no contexto global. Certo? Então, alternativa E, grava isso que pode ser extremamente importante. 8. Observe o trecho veiculado pelo portal Valor Econômico em fevereiro de 2015. O IBGE atrasou em um mês a divulgação do Produto Interno Bruto. O que é o PIB? A soma de todas as riquezas produzidas durante um ano em um país. Certo? E por consequência do ano fechado de 2014. Era para ter saído em fevereiro, depois em março, saiu em abril o resultado do PIB brasileiro, que me deixa até feliz, dá até vontade de gritar e pular. Positivo, ó, positivo, gente. 0,1%. Então, muito positivo, né? E só foi assim por conta de uma nova metodologia para o cálculo. Porque, segundo especialistas, se a nova metodologia não fosse adotada, poderia ser um pouco pior. Certo? Para ter uma ideia, do G20, nós ganhamos só da Itália, que teve 0,4 negativo, e do Japão, que teve um crescimento nulo. Do G20, o grupo das maiores economias do mundo. Certo? Vamos lá então, dentre as justificativas do IBGE para o atraso na divulgação, muito se falou de uma cunha política, demoraram por conta do cenário brasileiro, se joga isso daí lá na época que a batata estava assando, o negócio podia ficar pior. Mas eles se justificaram como? A. Dificuldade em compilar e tabelar os dados do último quadrimestre por conta da crise. Não, a crise não tem que dificultar. O resultado pode ser ruim, mas não vai dificultar. O procedimento é o mesmo. Errado. B. A redução do quadro de funcionários. Sim, o IBGE passa por uma redução do quadro de funcionários por conta de aposentadorias e falta do ingresso de cargos aí relacionados aos concursos públicos. Então tem uma redução. E a nova metodologia proposta pela ONU para o cálculo do PIB? Óbvio que sim. A ONU propôs uma nova metodologia e talvez essa nova metodologia explica esse resultado levemente positivo. Alternativa B. Por que não a C? O receio da divulgação dos dados no cenário de desvalorização da moeda. O real frente ao dólar, por exemplo, é a terceira moeda que mais desvalorizou nos últimos anos. Mas eu não posso justificar a divulgação retardada de um dado, como o PIB, por isso. Certo? Não tem nada a ver, está desvalorizando, problema da moeda. Errado. D. A alta consecutiva no dólar dos últimos meses de 2014, que exigiu a aplicação de novos cálculos. A alta do dólar também não explica o atraso. E. O elevado processo inflacionário resultante de um cenário político instável, assim como a redução do quadro de funcionários. Redução do quadro, sim, mas só porque a inflação está variando, inclusive está ultrapassando o teto, eu não posso atrasar a divulgação de dados. Certo? Tranquilo? 9. Observe o trecho do portal BBC, de fevereiro de 2015, sobre a crise da Ucrânia. Crise da Ucrânia que já caiu muito e que pode mais uma vez cair porque é um país que está em alta, dada a geopolítica internacional e a relação com Estados Unidos e União Europeia no que tange às sanções econômicas. Estados Unidos e Inglaterra estão cogitando ampliar ainda mais as sanções a Moscou. As sanções impostas à Rússia por parte dos Estados Unidos e da União Europeia são resultados. Por que a Rússia sofre com essas sanções? Primeiro, porque ela anexou a Crimeia, o que não é reconhecido por União Europeia e Estados Unidos. Eles não reconhecem essa anexação da Crimeia, que pertencia ao governo ucraniano, certo? Segundo, a Ucrânia vive um movimento separatista. O leste ucraniano está querendo criar um estado desligado da Ucrânia. O oeste e centro, não.
eles querem que continue sendo Ucrânia. Quem financia o movimento separatista ucraniano? A Rússia. Então, hoje, inclusive, o governo estadunidense afirma que não é só um investimento indireto com armamento, eles já estão atuando com tropas. Então já é algo mais direto. Resumindo, as grandes sanções... Difícil. Cuspi aí. Caiu aí? Não? Ainda bem que a câmera está longe lá, não molha, né? As grandes sanções são por conta da anexação da Crimeia e também do financiamento ao separatismo do leste ucraniano. Beleza? Alternativa A, anexação da Crimeia não reconhecida pelos Estados Unidos e União Europeia, além do financiamento russo aos separatistas do leste ucraniano. Porque a Rússia também vive uma crise. Sempre que vocês pensarem que o Brasil vai mal, a Rússia vai um pouco pior. O rublo russo está um pouco pior do que o real. Então pense em russo na hora que tiver... Porque se você olhar para sua conta, pensa, se fosse em rublo ia estar um pouco pior. É o que eu faço comigo e funciona muito bem. Vive uma crise também por conta do petróleo, a baixa do petróleo. É um país que depende da exportação de petróleo. Quem depende da exportação, da venda, se dá mal com a crise do petróleo. Quem compra, como é o caso da China, se dá bem, porque ele está em baixa. E isso gera um movimento industrial acelerado. Por exemplo, a China cresceu 7,4%, o Brasil cresceu 0,1% do PIB. 7,4% a China. É o pior resultado dos últimos 24 anos da China, para vocês terem uma ideia. E eles ainda estão acima. Muitos afirmam que é o esgotamento do modelo chinês, que já vem crescendo lá em 2007 acima dos 14%. Reagiu bem à crise, mas ainda cresce muito mais que o Brasil, por exemplo. A China é o maior parceiro comercial do Brasil hoje, superou os Estados Unidos. C. Postura de Vladimir Putin e levantar a possibilidade de um diálogo com um grupo terrorista. Não é nem louco, né? O Estado Islâmico, para vocês terem uma ideia, quando o Bin Laden era vivo, o Estado Islâmico é um braço da Al-Qaeda. O Bin Laden chegou a falar que o Estado Islâmico era muito violento, muito radical. Então imagina, o cara que jogou lá os aviões em 2 prédios falou que eles eram muito violentos. Imagina o grau de loucura, né? D. Morte do opositor do governo de Putin. O Nemtsov foi um opositor que veementemente se contrapôs ao governo de Putin, foi morto recentemente, mas não é isso que explica as sanções impostas à Rússia. E. Confirmação da violação de direitos humanos contra homossexuais, tendo em vista a lei aprovada que proíbe a retirada de direito destes. O governo Putin ele é extremamente homofóbico nas decisões finais, mas não é isso que resultou nas sanções. É esse cara, durante os protestos. Ele foi executado. O grande problema é que ele era um opositor da Rússia, um opositor do governo russo, do Putin. Mas não é isso. Não é isso. Não, ele tinha um passado político, mas atualmente não. Mas não é isso que explica as sanções. Sim, o Nemtsov. Beleza? Alternativa A, sem segredo. 10. Uma alteração do Brasil, extremamente importante, pode aparecer, por isso que está aí na última questão para vocês. Observe o trecho da reportagem veiculada pelo portal Terra, em dezembro de 2014. O governo anunciou nesta segunda-feira um pacote de mudanças em benefícios trabalhistas e previdenciários, numa tentativa de conter fraudes e limitar o acesso a alguns deles. Por exemplo, o seguro-defeso, que é pago aos pescadores para que eles tenham uma renda no período que não pode pescar. Lá tinha até cachorro que pescava. Tava lá, o cara recebia, era o cachorro dele, tava o nome lá. O cachorro, ele era um pescador. A coisa que acontece no Brasil. É normal, não sei se aqui em Ribeirão Preto tem, lá de onde eu venho, os cachorros não pescam. Esperando com isso a economia de aproximadamente 18 bilhões de reais por ano a partir de 2015. Dentre as mudanças, incorporam-se novas regras ao seguro-desemprego. Taxa de desemprego no Brasil em 2014, segundo o IBGE, 6,8%. Uma taxa menor que a de 2013, que passou dos 7%. Que redução. O grande problema, cai o desemprego, segundo o IBGE, aumenta não proporcionalmente o seguro-desemprego. Então, eu tenho menos pessoas desempregadas e tenho mais seguro-desemprego sendo pago. É uma relação matemática, raciocínio lógico, vocês que estão voando aí, que não faz sentido. Ou seja, muita fraude com relação ao seguro-desemprego. Tanto que, em São Paulo, em 2012, decidiram que o indivíduo que pedisse 3 vezes seguro-desemprego em 10 anos, ele teria que fazer um curso. Depois, não a terceira vez, mas a segunda vez já tinha que fazer um curso. Que viram que isso não serviu para nada. Por quê? Eu ocupo o cara, ele tem que fazer um curso. O que acontece? Eu pego o seguro-desemprego,
Não sou registrado, converso lá, né? Sou um cara bom de lábio com o meu outro patrão. Segura aí e tal, para me registrar, tô recebendo. E essas fraudes típicas do jeitinho brasileiro. Certo? Então os valores não batiam. Por isso essas novas regras. E quais são elas? Com as novas regras o período continua sendo o mesmo. Antigamente, para você ter acesso ao seguro-desemprego, você tinha que trabalhar quanto tempo? Isso aí vocês estão melhor que eu, direito, né? 6 meses. Com as novas regras, o período continua sendo o mesmo. Não, o período não continua sendo o mesmo. Certo? Está errado, eu vou falar por quê na alternativa certa. B. Elevou-se o período de carência de 6 meses para 12 meses. Não foi de 6 para 12 no primeiro pedido. No primeiro pedido, 18 meses. Errado a B. C. Além da alteração do período de carência de 6 para 18 meses, opa, que legal, essa parece que está certa, vamos lá. O empregador tem a obrigatoriedade de repassar as informações diretamente ao MTE. Primeiro, não é em toda a solicitação que o prazo mínimo são 18 meses. Na primeira, 18, na segunda solicitação, 12 e na terceira, 6 meses. Aqui ele reduz a 18 meses. Certo? Errado a alternativa C. D. O período de carência para a solicitação será analisado de maneira particular. Imagina a guerra que ia traçar isso, né? Se cada, vamos analisar o seu caso aqui. Para você, tá bom, vou dar para você. Para você, não ia dar muito certo, né? Foge da... Já somos burocráticos demais. E elevou-se o período de carência de 6 meses para 18 meses na primeira solicitação, 12 na segunda e 6 meses para a terceira. Perfeito. Essa é a nova disposição para equilibrar as contas, gerando aí uma economia. Galera, para ninguém esquecer, tanto vocês que estão em casa, como vocês que estão aqui, dia 25, véspera da prova, nós vamos fazer aqui um pré-prova para rememorar e para que vocês cheguem confiantes para gabaritar todas as disciplinas, correr para o abraço e depois cobrar o churrasco do Júlio. Não esqueçam isso. Antes só de acabar, só vou citar alguns temas que eu vou falar no pré-prova, que não daria tempo da gente falar aqui em meia hora, apesar de estar rápido, não teria condições. Brasil no ranking de corrupção, referendo na Escócia do ano passado, a Escócia sair ou não do Reino Unido, tema show. Pontuação extra para negros, pardos e indígenas em concurso de São Paulo, aprovado pelo Alckmin do estado de São Paulo, em vigor. Crise da água, óbvio, um tema em alta, vou trabalhar com vocês. A compra do Facebook, do WhatsApp pelo Facebook, aí um valor simbólico de 22 bilhões de dólares. É isso daí, certo? E outros temas. Obrigado, agradeço e até a próxima oportunidade.